Estamos com mais um episódio do De Gramado para você, aqui na Pousada Vista do Lago, antiga Casa da Juventude, em Gramado, e hoje no mundo da literatura, nesse universo mágico das letras, conversando com o meu amigo Marco Ferreira. É uma satisfação te receber aqui, escritor, grande escritor. Vamos falar sobre como chegaste nas letrinhas e livros e páginas desse universo tão incrível que é viajar através dos contos. Marco, seja bem-vindo, o projeto está aberto para ti sempre que tu quiseres. Boa tarde para você, boa tarde para todos que vão nos assistir. É um prazer estar aqui falando de uma coisa que mexe tanto com os sonhos, com a cabeça das pessoas, né? A literatura, ela tem dentro do seu contexto essa arte de mexer com a gente. Esse poder, né? De nos levar a vários lugares, né? Esse poder. Eu, por exemplo, dentro da literatura, eu diria que lá com meus 10 anos de idade eu já escrevia meus poemas, né? Olha então, só. Eu tinha um caderninho lá que eu ia anotando todos eles nesse caderninho, um caderno que eu trago comigo até hoje. Olha que legal. Né? E de dentro desse caderno tem diversas poesias, contos que vão para um livro que já está pronto, mas não ainda publicado, né? E ali eu comecei, quer dizer, eu nasci em Volta Redonda, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Lá eu morei por 50 anos. Depois saí de lá, os filhos vão tomando os seus caminhos, foram fazer tudo faculdade fora, e vieram para Santa Catarina, de Santa Catarina para o exterior. A gente veio e morou algum tempinho, rapidinho em Santa Catarina, e depois nós mudamos para Gramado, onde que a gente está aqui até hoje. Escolheram Gramado por acaso, assim? Não, é aquilo que eu comentei contigo. Gramado, eu já venho a Gramado há 40 e tantos anos. A minha lua de mel, há 41 anos atrás, eu passei em Gramado. Eu vi Gramado crescer. Sim. Não morava aqui, mas todo ano eu vinha de férias e passar por aqui. Tanto é que meus filhos viravam para a gente e falavam assim, quando que nós vamos morar em Gramado? Aí a gente falava, olha só que legal. Quando o pai aposentar, a gente vai para Gramado. Quer dizer, eu aposentei e vim para cá com a minha esposa e um filho na França, outro na Espanha, outro no Dubai, e nós ficamos aqui. Agora vocês estão esperando eles virem passar as férias com eu vocês. ontem ainda estava conversando com um que mora na França, eu falei assim, pô, tem quanto tempo que tu vem aqui? Aí ele pegou assim, pai, deve ter uns 8 anos mais ou menos. Né? Que loucura. Porque né? chega todo ano, a gente acaba indo. Sim. Né? Porque com netos novos, eles evitam muito de ficar viajando para um lado, e lá ficava muito mais fácil dois irem para lá Sim. e se reunirem com os demais do que todos os outros virem para cá. Mas a gente vai ter um momento que isso daí vai acontecer. Até porque a rotina de quem tem filhos é mais corrida, é diferente, tem despende muito mais de malas e preocupações, né? Você é um volume de pessoas, de situações muito maiores do que eu dois e a minha adultos, esposa pegar aqui duas malinhas e ir para lá. É verdade, é verdade. Mas aí, então, nasci em Volta Redonda, fiquei praticamente a minha vida profissional toda foi lá. Eu sou formado em Direito. E tu atuava como advogado? Eu trabalhava na CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, quando eu aposentei, eu era assessor do gerente geral da parte de energéticos. Energético, a gente diria, é energia, gases, utilidade, uma série de coisas lá. Então, quando eu aposentei, eu era advogado, não atuava diretamente como advogado para a empresa, diferente da minha esposa, que era advogada da empresa e advogava na área tributária. Então, aí fiquei lá, praticamente foi o meu primeiro emprego, e lá eu fiz toda a minha carreira, até aposentar. Isso é uma coisa quase extinção, assim, tu como escritor consegue ver pois isso mas olha acontecendo novamente? O que acontece? Eu sempre gostei de escrever, era uma coisa muito interessante, porque
Meu irmão virava para mim e falava assim, faz uma poesia aí que eu primeiro passava meu namorado, isso aqui. Então eu fazia poesia para ele e ele entregava para a namorada como se ele tivesse feito. Como se ele tivesse escrito. Mas... Agora está entregando ele para os namorados. Aí o que acontece? Eu sempre gostei muito disso aí, eu li alguns livros e sempre gostava daquilo. Então eu fiz Direito, depois eu fiz pós-graduação em Direito Ambiental, trabalhei dentro dessa área toda, mas depois saí, quando eu aposentei, eu ainda fui ser assessor do presidente da 5ª subseção da OAB lá no Rio de Janeiro, enfim, aquela coisa toda, e advoguei até há pouco tempo. Né? De uns 2 anos para cá que eu pedi baixa da minha carteira, porque eu falei assim, não, vou me dedicar especificamente para os livros. Que legal. E aí quando eu vim para Gramado, a gente acaba se entrosando com essa arte, com essa cultura, com essa coisa toda que Gramado tem, e diga-se de passagem, é uma coisa muito interessante, importante, quando você pega Gramado e compara com outros lugares. Eu venho de uma cidade de quase 500 mil habitantes, e a gente não tinha essa parte cultural que Gramado tem, que é uma cidade... Sendo uma cidade com 10% praticamente, né? Com 45, quase 45 mil habitantes. Então, aí chegou aqui em Gramado, a gente se entrosou com muitas pessoas, a Maria Helena Dressler, que já se foi uma pessoa que ela chamava muita gente para ir lá nos eventos culturais do Centro de Cultura, e nesse meio de campo eu acabei ficando como suplente da Janaína Poletti. No conselho, que foi onde a gente se conheceu. Ela era do conselho na parte de literatura e eu era o suplente dela. Foi lá depois que saiu aquela turma que você entrou, né? Eu entrei com ela ainda, entrei junto eu entrei com ela junto no conselho. Depois ela saiu, e aí eu segui, aí depois eu assumi. Eu segui no conselho. Foi nessa época, tu era suplente dela, com aula na Secretaria de Cultura. Isso. Aí ali foi um momento que eu acho que eu fui fazendo com que as minhas bases literárias fossem ficando mais rígidas, né? Então eu peguei todos os livros que eu já tinha escrito, fui trabalhando todos esses livros e os 3 últimos livros, todos eles foram lançados aqui em Gramado, foi lançado no Rio de Janeiro. Tu já tinha livros publicados lá no Rio? Não, o primeiro livro que foi publicado foi foi o Alfonso, que foi o primeiro aqui, inclusive foi lá no Centro de Cultura, na época em que o Alan era eu me lembro disso. O secretário de Cultura. Aí depois do Alfonso veio o La Cueva e veio A Flecha do Tempo. Eu agora estou com... Quer dizer, eu tenho 10 livros escritos, 3 publicados, tem 2 prontos para publicação, mas só no ano que vem. Então lá para fevereiro a gente deve estar publicando mais um, que é um livro bastante emblemático, vamos dizer assim, porque a gente entra em algumas coisas que são muito frágeis. Muito frágeis. Quando você começa a entrar nas questões que você vai falar você vai mexer com dogmas, com crenças. Sim, padrões de comportamento. Você entra na física quântica, entra na ufologia, entra numa série de áreas, né? Então, é um negócio, é você pisar em ovos, né? Sim. Porque você, de certa forma, sabe que as pessoas trazem dentro dela uma coisa muito forte nesse sentido, né? Então é aquilo que a gente fala, né? A gente não quer descobrir nada nem fazer com que as pessoas mudem seus pensamentos, né? Mas quando a gente começa a refletir nesse momento atual que a gente está, com a vida, com as coisas acontecendo, a gente precisa em alguns momentos dar uma parada, analisar e ver se a gente não precisa fazer algum desvio, melhorar alguma coisa nessa caminhada da gente. Reavaliar o que nós estamos fazendo, né? E dentro desse contexto eu acabei sendo convidado para ser parte da Academia Gramadense de Letras e Arte. Hoje sou o presidente da academia. Estou como presidente. Que currículo, né, gente? Eu vou agora dar uma de Jack Stripador, aqui, aproveitando que eu estou no mundo da literatura e o cinema se usa muito, né, da literatura para se construir. Então eu vou ir por partes, né? Dentro da tua escrita, nesses 50 anos, trabalhando com processos, né, que o advogado tem uma escrita muito diferenciada, como é que tu te encontrou
escrevendo? Porque a gente já vai chegar no Alfonso, vamos falar um pouco desse tipo de escrita que tu faz hoje, mas como é que tu fez essa transição de poema? Você sabe que eu, quando comecei a fazer direito, tenho muitos amigos que fizeram direito comigo, que hoje são desembargadores em Santa Catarina, são juízes, e que faziam parte da minha turma. Inclusive tem uma que até vem muito aqui para Gramado, fica lá em casa, adora vir para Gramado. Então, a gente tem todo um linguajar, uma situação muito diferente daquela que a gente encontra dentro da literatura. Exato. Né? Porque são literaturas... São escritas muito diferentes, né? E eu mexia que na época que eu estava fazendo direito, eu virava para os nossos amigos, os amigos lá, e falava assim, ó, se tem uma área que eu nunca vou querer atuar dentro do direito, é a área penal. Porque existe muito subterfúgio ali para você mudar as coisas, entrar, e eu tinha uma professora de direito penal, que ela era promotora de justiça, e ela fala que se a gente precisar fazer o teatro, a gente faz, né? Então ela falou que uma vez convidou o pai dela para assistir um júri, e aí ela fez aquele teatro, ela como promotora, né, como defensora da sociedade, e ela fez aquele teatro, mas ela falou que fez um teatro tão bem feito, quando ela olhou para a plateia, o pai dela estava chorando, né? Nossa, tava... Então aí eu falava assim, né? eu acho que a pessoa foge muito de uma realidade para criar um outro ambiente, uma outra situação, e se a lei estipulasse, bem, aí... o direito é complicado, né? O direito é complicado. Eu tive um colega que foi o presidente da 5ª subseção e que eu fui o assessor dele, e depois a gente teve escritório junto muito tempo, e muitos processos, e a gente entrava em cada processo que dava para escrever um livro. Sabe, um processo que você começava na vara de família e terminava lá na vara criminal, botando o juiz sob suspeição. Eram verdadeiras novelas. É possível, né, construir cenários, porque quando tu observa o que está em jogo, né, dentro de uma determinada situação que chega para um advogado... Nos dias de hoje, a coisa como é que rola por aí. Então, é isso aí. Então, aí quando você entra no campo da literatura, da ficção, do romantismo, essa coisa toda, é um outro campo. Porque tu não tem uma lei que te regendo no livro, né? Sim, o livro é completamente livre disso, né? Ele está ali para colocar você para sonhar. Eu até comento às vezes com os amigos escritores, com as pessoas que leem os livros da gente, toda a história, todo livro, ele tem um pouco da tua história ali, e ele tem um pouco de verdade ali. É claro que eu, por exemplo, a maioria dos meus livros eu escrevi coisas que eu vivenciei, informações que me chegaram dentro do campo espiritual, e, enfim. Então não é tão ficção. Sim. Algumas coisas você acaba ficcionando no sentido de levar a pessoa a fazer uma reflexão. Né? Até tirar ela da onde ela está, né? E aí, por exemplo, eu tenho um livro de Gramado que ele não foi lançado, deve ser lançado ano que vem, eu até tô feliz de ver tu falar assim, que tem livros que não foram lançados, que tu já escreveu e ainda não foram lançados, porque eu tenho uns guardados e não sei o que falta. Mas sempre que eu olho... sempre que eu olho, eu vou lá e pego umas páginas e reescrevo de novo. E é errado, eu acho, fazer isso, né? Se você pegar o teu livro, eu falo, não sei se você conhece o Fernando Aguzoli, que é ele escreveu um livro aí que... falando da avó dele e a convivência que ele tinha com a avó, e que aquilo foi um sucesso danado. E aí o Fernando virava para mim e falava assim, Marco, se a gente pegar o livro e ler ele 200 vezes, você vai mudar ele 200 vezes. Então é o seguinte, você escreve, e fecha a pá, manda para o revisor, deixa o revisor fazer a revisão, que é uma pessoa que está fora do coisa, e pronto, que senão você vai ficar eternamente, igual o livro que você tem, se toda vez você for pegar, você vai acrescentar alguma coisa, não vai mudar alguma isso. coisa. É verdade. Então a gente chega num determinado ponto que você tem que fazer. Eu, por exemplo... Esse de Gramado que tu estava falando. Esse de Gramado, ele foi revisado lá numa editora em Porto Alegre, está com eles lá. Esse livro... eu mexia porque o pessoal virava para mim e falava assim, pô, Marcos, você tem 10 livros, você não tem nenhum livro escrito falando de Gramado?
né? Você mora aqui, o presidente da academia, escritor, não tem. Aí eu tive que escrever um. E quando eu escrevi esse livro, eu peguei e falei assim: eu vou colocar um universo dentro desse livro que as pessoas não conhecem de Gramado. Ou seja, nós temos, eu até usava um termo que teve alguns escritores que viraram e falaram: se você não usar esse termo, eu vou roubar ele de você. Que eu falava que em Gramado é possível você ter uma utopia temporária. Ah, sem dúvida. Né? Você chega aqui no Lago Negro, senta ali num banquinho daquele e fica observando o pessoal de fora que vem aqui. Então, eu lembro que um momento eu estava ali, aí chegou uma mulher grávida, né, com aquelas vestidos, aí fotografa e faz aquilo. Ela se desliga desse mundo louco que a gente está aí, utópico, e ela cria a utopia dela, nem que seja por uma hora, por uma semana, por um dia. E sempre que ela revela, ela respira assim, aquele ar de novo. E assim é Gramado de uma forma geral. Você pega, por exemplo, você pega a vida, a cidade, o mundo hoje, como ele está, e faz uma comparação com determinadas coisas de Gramado, que só em Gramado acontece. Né? Eu falo pelo seguinte: a experiência que eu tenho de ter viajado diversas vezes para o exterior, Estados Unidos, Europa, cara, eu só moro no Brasil ainda porque eu moro em Gramado. Isso é interessante, para você que vai vir, que já conhece, ou que já tem uma opinião, o que hoje é influenciado pelo Instagram, e a gente vê muitas coisas no Instagram, né, e até quero a tua opinião como escritor sobre o que é o Instagram hoje, porque a gente está mais longe, cada vez mais longe dos livros, né? Assim, eu vejo a juventude, principalmente, se a escola não fomentar isso, eles acabam tendo esse contato com as telas muito mais do que com os livros, né? Então, pais e professores são muito responsáveis nesse sentido de ser essa parte, né? De fomentar o livro. Mas para você que está aí vendo, não acredite em tudo que você vê no Instagram. Não acredite em tudo que você vê no Instagram. Porque Gramado oferece coisas que nenhuma outra cidade tem, pelo que ela se tornou nesses anos, né? Então, você veio para cá há 40 e poucos anos atrás. Nós estamos fazendo 40 anos de Natal Luz. Eu vi o Natal Luz na época que ele acontecia ali no Joaquim Nabier, que era o pessoal trazia as cadeirinhas, sentava em volta do lago. Do lago. Né? Tinha uma arquibancada já tinha umas crianças que cantavam, saíam de dentro de umas flores lá, uns negócios de luz por um lado. 97, né? Quando o pessoal montava o Natal Luz, eram pessoas daqui de Gramado, pegavam as garrafas PET, transformavam. Isso, faziam as árvores, faziam aquela coisa toda. Então a gente vê ele crescer hoje, chegar no ponto que a gente está aí, né? Isso, e a cidade, um pouco antes ainda dele, todo o trabalho que foi feito pela Marta e pela Silvia, né? De trazer com Festures, cresceu, veio depois o Summit, veio outros eventos, a própria Festa da Colônia, na Páscoa, eventos que foram se tornando referência, mas a gente ainda um pouco mais para trás quando chega nos tropeiros e vê que já era um caminho de viagem, né? A cidade conseguiu se consolidar como uma utopia em eventos, né? Sim, não, se você... Eu já ali, por exemplo, em frente ao Palácio dos Festivais, aquelas acendimentos de luzes, então, que eu já presenciei pais, na hora que explodia aquelas luzes, aquele negócio, os pais choravam com a criança no colo, quer dizer, eles se emocionavam, ao mesmo tempo que, para gente que é escritor, a gente fala assim, aonde que a lembrança, aonde que o pensamento dele foi? Né? Então, quando a gente fala isso, porque a gente como escritor, a gente puxa muito isso daí. Né? Você vai resgatar algumas coisas que foram boas na tua vida e aquilo ali vai te emocionar, vai mexer contigo. Eu, quando vim para cá, meu pai e minha mãe viravam para mim e falavam assim, mas por que você vai lá para aquela cidadezinha lá no... Aí eu peguei, não, eu vou. Aí quando vendemos tudo, casa, tudo, e viemos para cá. Aí chegou um dia, eu trouxe meu pai para passar uns dias aqui, justamente na época do Natal Luz. Aí ele virou para mim e disse, agora eu sei por que você veio para cá. Quer dizer, as pessoas não imaginam, né? Nós temos em Gramado, eu falo que é uma ilha, é uma bolha europeia no meio desse Brasil louco. Né? Porque realmente as coisas que a gente tem aqui, é só aqui que tem. E a gente fala o seguinte, tem uma pessoa que eu sigo muito ele no Instagram dele,
o Rafael Scapelli. Sim. Ele, inclusive, está aqui morando em Gramado. Morando em Gramado agora. E esse dia minha esposa cruzou com ele, uma semana para trás, aí, sei lá, cruzou com ele com a mãe dele que estava aqui, e a mãe dele pegou e virou para minha esposa e falou assim: pô, você vê, ele está falando que vai vir morar aqui. Aí a minha esposa disse: mas ele é muito esperto, ele sabe o que ele está fazendo. Então, o Scapelli, nos vídeos dele, que ele já morou em diversos lugares do mundo, ele simplesmente elogia e fala que Gramado não é só Gramado. Ele nasceu em São Paulo, né? E não tem coisa diferente. Então, por exemplo, nesse livro que eu comento, eu mostro um lado de Gramado que as pessoas não conhecem. Não conhecem. Por exemplo, você pega uma fotografia de Gramado mais antiga, hoje Gramado é muito mais florido, muito mais arborizado do que no passado. Nós falávamos isso, meu marido, não é nem só Gramado, pega toda a região aqui, as pessoas que chegaram tiveram que desmatar para poder sobreviver. Sim. Você quer ver um negócio? Hoje ela é muito mais cuidada do que anos atrás. Você quer ver um negócio? Essa fábrica de fantasia que Gramado faz através do Natal Luz, através dos festivais de música, da cultura, do Gramado em Concert, da Páscoa, do próprio pessoal do interior que faz a semana da Festa da Colônia. Da Festa da Colônia, o pessoal chega agora no dia 20 de setembro, agora está tendo o Festival Gaúchos aqui. Então, você vê, é uma energia que você movimenta ali que você não tem noção, porque a gente está muito acostumado ao lado material. Nós somos muito São Tomé, então a gente tem que ver para crer. Né? E aí a gente manipula uma energia aqui que ela passa despercebida, mas ela faz parte do contexto da cidade. Então, por exemplo, quem estuda, quem vê, entra no campo da ufologia, que eu participo desse campo também, dentro do campo da ufologia, que você entra na tal da geometria sagrada, ou seja, as plantas, tudo tem uma geometria sagrada, que é uma energia que a ciência estuda, enfim, uma série de coisas. Que a gente manipula muito isso daqui e a gente não sabe. A própria fantasia, a música, a arte, tudo que acontece aqui manipula uma energia que cria uma egrégora na cidade diferente. Tem pessoas que vêm e falam o seguinte: quando passa pelo portal de Gramado, entrando em Gramado, ele muda o campo de energia, ele sente um negócio diferente. Eu costumo dizer, e eu estou escrevendo um livro que fala sobre isso, e até o título eu acho que vai ser bem nessa linha, eu costumo dizer que quando passa no pórtico, baixa um aplicativo na pessoa, ela cumprimenta, ela sorri, ela dá pisca, ela se emociona, ela se transforma, ela vira gente. Meu livro começa mais ou menos por aí, né? E o que é ser gente, né? Então a gente passa a olhar diferente. Eu acredito muito nessa esfera energética. Sim, que tem. Nós temos aqui uma egrégora que é um negócio. E essa egrégora, o que alimenta essa egrégora de Gramado? É justamente essa fábrica de fantasia que Gramado é, todos esses eventos, a música. Você pega o Gramado em Concert, teve um Gramado em Concert que quando terminou, eu comento isso no meu livro. Quando terminou, as pessoas olhavam para todo mundo emocionado ali naquele final. E uma pessoa que teve uma visão espiritual ali naquele momento do término, ele fala que o teto da Expo Gramado desaparece dentro da visão dele e energias daquela coisa fluíam daquele ambiente para os hospitais, para as casas disso, daquilo, de ajuda, enfim. Então é o invisível. É o invisível. Tem até um ponto, os índios trazem isso, né? A questão de também ali em Canela, onde está, né? Nós vamos falar disso, ó. Nós estamos num ponto, se a gente vai entrar nesse campo, a gente vai ficar horas falando, né? Então, eu acho que sim, eu acho que isso é o diferencial base, porque a cidade toda vive isso. Né? Vive essa energia. E quem chega aqui, quem vem do Nordeste, gente, são outras pessoas. Tu pode conversar com as pessoas, a pessoa pode estar no dia mais irritado que ela tiver. Quando ela chega no Lago Negro, vai embora, ela chegou, ela aterrissou aqui, some. Você quer ver um negócio? Eu falei da tal da geometria sagrada. As pessoas já devem ter ouvido falar sobre fibromato, que é aquela forma que as plantas
se reproduzem dentro de uma geometria que é considerada dentro da ufologia, da ciência, da botânica, como faz parte dessa geometria sagrada. É o que compõe, de certa forma, o universo. Então você vê, por exemplo, a nossa arquitetura em Gramado, ela respeita esse campo da geometria sagrada. Então, muitos triângulos, a jardinagem. Tem uma coisa muito interessante, eu tenho uma foto que eu tirei até para botar nesse livro, ali em frente, na Borges, aquele lugar em frente daquela loja de perfumes, que eles botaram um negócio ali que o pessoal aperta assim para sentir o cheiro, né? Então aí eu peguei a máquina um dia e estava olhando aí só tirando fotografia do pessoal, né? Parece umas abelhas humanas cheirando as flores, né? Sim, isso, para o formato, e aquela coisa formato dele. Isso daí é uma energia. Você sabe, por exemplo, que o campo da ufologia aqui em Gramado, ele é intenso mais do que a gente imagina. Que legal, não tinha nem ideia. Tem diversos acontecimentos ufológicos em Gramado que muitos deles acabaram ficando escondidos nas gavetas daquelas pessoas que participaram desse evento. Eu conversando com a Iracy Casagrande, que é uma historiadora nossa aqui de Gramado. Primeira rainha das Hortênsias, desfilou agora. No 7 de setembro. 6 de setembro, acho que desfilou antecipado um dia. A Iracy, eu converso muito, ela faz parte da academia, né? E a gente conversa muito. A academia é riquíssima, gente. A Água, que a gente nem falou nisso, né? Tem pessoas ali que são de um cunho de importância, que são incríveis dentro de Gramado, né? Não, nós temos ali uma história cultural fortíssima. Você pega o Romeu Rigel, que é gramadense, tem uma história. Você pega a Iracy Casagrande, a Débora Heron, a Rita Gil. Você pega o Sebastião, que vai ser o patrão da Feira do Livro. Você pega o Pepeu Gomes, que faz parte dessa parte cultural gaúcha, né? O Pepeu Gonçalves. Você tem o Alan John, que também é o cara da música aí. Tem a Olinda, que está lá, que é pianista, que mora lá em Porto Alegre, tem casa aqui também, mas mora lá. E um monte de outras pessoas, eu estou esquecendo algumas aqui, Nós não de propósito, né? Mas a gente tem esse universo muito vívido também, de pessoas que trazem e contribuem e que fizeram parte da história de Gramado, né? E quando tu traz esse universo, esse lado mito, né? Para muitos é mito, para muitos é historinha da carrochinha, para muitos é isso vai entregando muito do que a gente vive aqui, porque tem coisa que não se explica, se sente, né? Olha só, eu falei desse campo da ufologia, por exemplo, nós temos aqui o Vale do Quilombo, e segundo os ufólogos, as pessoas que trabalham, aquilo ali é um portal, que o que a gente vê de entrar coisa ali, sair, desaparecer, é um negócio de doido. As pessoas não observam isso. Eu, por exemplo, tenho foto, tem fotografia, tem filme, que eu filmei em plena avenida, fotografia em plena Avenida das Hortênsias, 6 horas da tarde, disco voador. É verdade. Eu tenho foto. Que legal. Dá pra gente disponibilizar isso? Fiquei curiosa. Tem uma foto que eu bati em cima do Vale do Quilombo, que é uma nave hexagonal, é um negócio de maluco. E, por exemplo, no último sábado de Aleluia que nós tivemos aqui, que deu umas trovoadas no negócio, eu filmei lá da minha os objetos no meio daquela noite, tudo 8 horas da noite. Então, as pessoas não têm ideia. Por exemplo, você estava falando... Eu estou impressionada. Você estava falando ali dos cairangues, daquela parte ali onde que foi o Laje de Pedra, né, hoje é o Kempinski. Hoje é o Kempinski. Kempinski que vai... Eu tive na abertura lá, ele vai proteger tudo isso? Não, eu já conversei, inclusive, isso com o Ernest, que é um e aí eu estava falando, ele está fazendo um trabalho lá muito interessante voltado para esse campo da energia. Isso, por quê? O que acontece? Essa região de Gramado, a gente tem um manto essa pedra do basalto, que sai daqui e vai até Santa Catarina. Isso. Tá? Aquela região ali onde que está o Kempinski,
Antigamente, tinham as mulheres que se reuniam ali, que ela está numa posição solar, que o sol sobe ali do leste, bem em frente ali, atravessa ali por cima. Atravessa tudo. E ali, ela tinha umas mulheres que se reuniam ali, que eram consideradas as mulheres mais inteligentes do mundo. Eu não sei se eu já falei isso para você. E o que eram essas mulheres mais inteligentes do mundo? Na realidade, faz parte de uma história que a gente tem no Rio Grande do Sul que as pessoas desconhecem. Em 1800 e pouco, quando abre Dom João abre o Brasil para essa região sul para ser povoada, e vêm os italianos, os alemães, os portugueses, tudo. Os portugueses que vieram para o Brasil, eles vieram do Açores. E eles eram curandeiros. Sim. E eles vieram aqui para o Rio Grande do Sul, ocuparam algumas ilhas no Guaíba. Tem uma ilha, inclusive, que o pessoal fala que é a Ilha de Bruxo. Ilha de Bruxo. Mas é porque eles eram curandeiros. Muitos desses portugueses subiram, vieram aqui para a Serra, e eles tinham essa coisa do espiritualismo, do curandeirismo, aquela coisa, e eles se reuniam ali naquela região ali perto do Guaíba. Então tinha um padre em Caneco que chamava as mulheres de bruxa. Mas Sim. não eram bruxas, né? Na realidade, e a gente tinha um outro up ali, que era o seguinte: aquela região ali onde que está o Laje de Pedra, era uma região onde os índios que habitam aqui, essa região nossa, que são os Caiagangues, né? Eles faziam pagelança ali naquela região. Sim, seus rituais. E aquela pagelança, aquele ritual, criava todo um campo de energia espiritual. Então, por exemplo, aquele bairro lá, eu estou contando isso, daí está no livro. Não, então não conta mais, não, para o pessoal poder ler o livro. Mas a quantidade... Só um spoiler, sim. A quantidade de seres que eram vistos passeando ali por dentro daquele bairro é um negócio doido. Mas a gente tem diversos portais que são considerados, por exemplo, entre Canela e Gramado, entre Canela e São Chico, lá em São Chico mesmo, no lago, indo até lá naquelas partes lá do Cambará. Então, a quantidade de avistamento, lá, né? A quantidade de avistamento de objetos, de seres, tem coisas que você nunca imagina, né? Eu brinco dizendo para os meus amigos que se existe vida, olha que eu vou falar, é uma brincadeira, gente, eu vou falar isso porque hoje a gente é cancelado por qualquer coisa, né? Se existe vida inteligente é fora da Terra, né? Porque o planeta é tão grande que nós não podemos nos achar donos de saber tudo e de achar que tudo está em nós, né? Mas há conexões em nós, né? Para que saibamos coisas. Eu entendo isso, né? Como espiritualista que sou, então. Esses livros, muitos desses livros meus têm uma porção dessas informações que a gente já acaba... O Alfonso traz isso, assim. O Alfonso, ele é um livro que, em 2010, quando eu fui para o casamento da minha filha na Espanha, um amigo meu, que hoje está com 90 e poucos anos, a gente fazia parte de um grupo fraternista lá no Rio, eu era o presidente desse grupo, e aí eu estava na Espanha, ele escrevendo para mim, assim, Marcos, você precisa ir aí no Algarve, em Portugal, tem uma história aí para você descobrir essa história. Porque acontecia uma reunião nesse grupo fraternista, uma reunião espiritualista, e houve algumas manifestações de alguns espíritos que eles vinham e falavam, eu sou fulano de tal, não sei o quê, e o pessoal, e era tudo voltado para Portugal. E eu estava enfiado no meio dessa história, mas não sabia. Mas eu não participava da reunião, eu era o presidente do grupo, então às vezes eu estava preocupado com outra coisa, enquanto eles faziam as reuniões. Aí quando eu estava lá, ele falou, não, você precisa ir lá porque tem uma história. Eu pensei, não, agora não vai dar não. Aí em 2013 eu voltei a Portugal, aí eu fiz todo um itinerário, eu e minha esposa, saindo de Madrid, na Espanha, indo para Portugal e varrendo tudo isso daí para ver que história era essa. Menina, aconteceu coisa que você nem imagina. Se eu chegar numa determinada cidade e todas as minhas câmeras com pilhas, com bateria de alta performance, apagar tudo, esvaziar tudo, para me obrigar a ficar naquela cidade. E recarregar tudo aquilo ali, porque no dia seguinte ia ser um dia muito especial. E ali eu saio, passo por diversos castelos templários,
e vou até Alcobaça, que é onde estavam enterrados uma parte dos reis de Portugal, né? E aí lá em Alcobaça acontece um monte de coisa, né? A gente tem que ler esse livro, é muito legal, ele é muito Acontece interessante, um monte de é coisa. muito bacana, porque eu acho que livro é isso, né? Traz os pedaços de nós, as histórias que a gente vive e as histórias que a gente cria. Eu acho que livros são verdades, né? Escondidas em nós Não, mesmos. você imagina você lá dentro daquela baita daquela igreja, daquele convento lá, que uma parte dele ainda funciona, a gente entrou, visitou, você sente alguém chegar perto de você e começar a falar nos teus ouvidos. E olha, dentro desse contexto, tinha pessoas muito importantes dentro do campo da literatura. Por exemplo, Flor Bela Espanca. Quem nunca ouviu falar de Flor Bela Espanca? Flor Bela Espanca é uma das que fala no meu ouvido e tem a verdadeira história dela dentro do livro, porque as pessoas que gostam de Flor Bela Espanca que nasceu em Portugal, mas que numa vida passada dela, ela foi uma princesa moura, lá na região da Península Ibérica, onde que hoje Portugal abrange. Então, quem gosta dos poemas da Flor Bela Espanca e conhece a verdadeira história dela, vai ver que todos aqueles poemas que ela fala, ela relembrava o tempo dela lá na vida passada, não no momento. Então é um negócio... Eu, quando escrevi esse livro, tinha hora que eu escrevia, chorava, porque você entrava num campo de conexão, um negócio doido. É coisa de escritor, né? Porque, Eu vejo assim, por isso que eu disse, eu acho que o livro ele tem muitas verdades, mesmo até aqueles que, até os filmes, eu acho que não existem ficções, né? Existem conexões, porque nada justifica, às vezes, tu criar uma história tão maluca. O meu filho ontem, eu tô olhando pro meu marido ali, é verdade, ele me convidou para olhar um filme de terror. Eu não gosto de olhar filme de terror, porque eu acredito nesse mundo espiritual, eu tive para mim mostras suficientes de que esse universo existe, enfim, tenho minhas convicções. E eu comecei a olhar o filme e disse, eu vou tentar, porque coloquei na minha cabeça para eu tentar fazer a separação entre a ficção e a pessoa que está assistindo. Só que a minha conexão com o filme... não deu 10 minutos. Meu coração palpitava, a minha pressão oscilou, o ambiente da casa mudou e eu disse, pode desligar isso porque isso acaba aqui. E antes do filme começar, e se chamava Invocação do Mal 1, o meu filho estava irritadíssimo que ele não conseguia fazer a transferência do telefone para a TV. Eu disse, viu, o filme já começou, porque tu já tá bravo, tu já invocou o mal em ti mesmo. Eu disse, vamos parar antes mesmo de olhar esse filme, porque a gente tem que respeitar algumas coisas, né? Então, assim, eu acredito nessa questão, eu trouxe para ele, as verdades estão aqui. A gente precisa saber olhá-las, né, e numa superioridade respeitar elas, né? Até porque eu te falo o seguinte, hoje a ciência... ela pesquisa muito, eu comento isso nesse livro meu que eu vou lançar agora em fevereiro. A ciência ela tem pesquisado muito, e dentro do campo da ciência, uma das coisas que se fala muito é que a espiritualidade ancestral ela vai ser importante naquilo que a ciência tem pesquisado nos dias de hoje. Porque você pega o seguinte, você pega o Chico Xavier, que há 90 e tantos anos atrás, que ele já tem mais de 100 anos, se ele tivesse visto, há 90 e tantos anos atrás, ele vira para os cientistas e fala assim, olha, a estrela Sirius tem a Sirius A, a Sirius B, não sei. Aí os cientistas viram e falam, você é louco, cara, como é que você sabe isso? Você não fica falando besteira, você não tem como comprovar isso daí. Não fala nada, né? Não é porque não existia Rambo, não existia James Webb. E aí nem o cara o cara falava que os cientistas chamaram ele de louco. Isso deve acontecer, chamaram de louco. Aí quando veio o Rambo, que botaram o Rambo lá e viram, realmente tem a Sirius lá. Então, quando a gente fala de espiritualidade ancestral, essa informação que é carreada por essas pessoas que possuem uma capacidade mediúnica mais avançada, que trazem essas informações. Você pega, por exemplo, os índios que tem lá na África, da tribo do Gon, um negócio assim, que os caras falavam de umas estrelas, de umas coisas que eles receberam
dos ancestrais dele, né? E que a ciência desconhecia, só veio conhecer quando descobre através dos equipamentos que foram desenvolvidos. E a ciência tem desenvolvido muita coisa que tem sido um calcanhar de Aquiles para eles. Eu falo isso nos livros meus. Por quê? Por exemplo, eles criaram o James Webb, o maior telescópio que tem. E aí botaram o James Webb para ir lá no fundo do universo e fotografar o negócio lá. Aí o James Webb foi lá e fotografou um evento a cerca de 13,6 bilhões de anos. O universo, o Big Bang, explodiu a 13,8. Aí quando os cientistas olharam aquelas galáxias com uma estrutura danada, tudo formada, aí os caras, impossível em 200 milhões de anos uma galáxia dessa ser formada. Aí o que acontece? Hoje o Big Bang está sob júdice, vamos dizer assim. Botaram um negócio ali. Vão botar um ponto de interrogação. Exato. Você pega, por exemplo, o Rodrigo Romo, que ele fala que é um entrante, isso dentro do campo da ufologia, que ele é um entrante e que ele vem de uma galáxia de 17, não sei quantos bilhões de anos, muito antes do Big Bang. E aí, cara, é um cara que escreve, tem todo um trabalho, tem todo um conhecimento, Jean Valjean e tantos outros. Então, essas coisas são cortinas dos palcos que estão sendo abertas para uma realidade que a gente vai ter que começar a refletir. A refletir sobre ela. Né? E aí eu acho que nesse campo a literatura ela é muito importante porque ela traz através das páginas, daquilo que é pesquisado, que é escrito, muitas informações importantes que a gente vai ver que existe todo um outro contexto muito diferente daquele que foi pregado para a gente no decorrer desse tempo todo. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora de fitoenergética. Então hoje a ciência já aceitou a aura, como a própria medicina. A própria medicina também, né? Que as doenças primeiro ficam na nossa aura e depois elas se instalam no nosso corpo, né? Elas se materializam no nosso corpo. Então, a medicina usar essa palavra de materialização, a gente já tem um sinal, né? Eu já de uma reflexão de materialização. Então, aí eu estava lembrando e conversando com uma amiga das pesquisas dos livros que a gente tinha feito quando éramos mais novas sobre fitoterapia, usando os livros lá da avó, né, remédios do povo, então anotações da avó dela, que falava que primeiro na sensação da pessoa, na vibração que ela baixava, se instalava nas palavras. Então assim, é muito isso, né, de ouvir a voz da ancestralidade nesse sentido, né? Então, e esse passar de informação que pessoas especiais acessam isso é incrível, né? Um colega ainda disse que está no nosso DNA, ele disse isso sem prova nenhuma e sem teoria nenhuma, né? Mas ele disse que a sensação que ele tem, a informação que ele tem, é como se nosso DNA estivesse ali de onde viemos e o que nós precisamos realmente fazer. Eu disse, isso é tão complexo, acho que não está no nosso acesso, esse livro meu que eu vou lançar em fevereiro, você vai gostar. Sabe qual é o nome dele? Pô, vamos divulgar já. Sois Deuses. Da ficção à realidade. Da ficção à realidade. Todos somos Deus. Não, é justamente entrando nesse campo que você está falando da energia. A gente tem um grupo aqui em Gramado que chama Pingos de Luz. É um grupo que já tem muitos anos, onde a gente faz um trabalho de fluidoterapia para tratamentos de... A pessoa faz um contato com a gente e a gente faz um tratamento fluidoterápico trabalhando energias dentro desse campo curativo. E uma coisa que sempre nos foi dita é que as nossas doenças, principalmente o câncer, ele tem uma correlação muito grande com mágoa, rancor, raiva. São mecanismos energéticos que alimentam a doença. Então, não quer dizer que você vai nascer e você vai ter uma doença e você vai ter que morrer com aquela doença. Você pode mudar ela no teu caminho. Decorrer, exatamente. A partir do momento que você muda, você faz a sua transformação de dentro para fora, você muda o teu campo vibratório,
Perfeito. Né? E aí você vai vibrar, porque o universo ele é vibração, é tudo. É frequência e vibração. E aí, quando você muda essas frequências, você sai de campos que te trazem muitos problemas para outros que não. Então, Perfeito. você foge da sintonia. O processo cura. Nós criamos as nossas doenças, nós podemos curar as nossas doenças. Exatamente. Tem até um livro da Louise Hay que fala isso. sobre isso, né? Que você entender pode isso. curar a sua vida, né? Então, quando a gente chega nos livros, eu vejo, olhando esse lado e te trazendo hoje aqui para essa conversa, Marco, falando de Gramado, toda essa potência, que é um podcast que a gente podia ficar horas falando, até porque a gente pode entrar nessas várias linhas, tanto da espiritualidade, da medicina quântica, né, da questão da ufologia e da própria escrita, que não é perdida, né? Esses dias eu falei para uma amiga minha, mas os livros vão embora, vão ficar com... Não, a escrita não está perdida. Ela vai voltar a ser mais necessária do que antes. Tu concorda? Como é que é o teu ponto de vista? Tendo a tecnologia, como é que que pé a gente está? Se você pegar a história da humanidade, por exemplo, são pontos muito, muito frágeis, né? Que você mexe. Então você pega, por exemplo, a religião, como é que a religião ela surge? A religião, quando você pega 2025 anos, quando Jesus esteve aqui, ele não virou e falou assim, eu vim aqui criar a religião católica. Não. Eu vim criar, não. Ele veio com uma definição, fazer com que o amor ele fosse a maior fonte de transformação do ser humano. Isso daí está dentro da história ufológica de uma forma impressionante quando você começa a vislumbrar isso daí. Aí chega no o Império Romano lá no século IV, pega e transforma, cria a religião católica, porque ele via que era uma forma de controle. Né? E aí ele cria o catolicismo, o cristianismo, né? E uma das coisas que eles excluem, isso daí, o Mauro Biglino, que é um cara que trabalhou no Vaticano, autor, escritor, pesquisou isso tudo, uma das coisas que eles suprimem disso daí são os escritos apócrifos, só aqueles escondidos, guardados, mas que ficaram nas cavernas e hoje vieram florescer e mostrar a verdadeira realidade de tudo isso daí. Então eu vejo o seguinte, os escritos que a gente tem, que foram criados no decorrer da história, eles não vão se perder nunca. Uma hora eles vêm e vão vir à tona e vão revelar coisas muito interessantes. Eu mexo que eu falo que aqui em Gramado nós temos uma porção de escritor aí, com uma porção de livros escondidos nas gavetas que não produz esses livros, né? tipo Vivi. Então, e eu acho que a gente vive um momento tão difícil quando você fala de cultura, de educação, que mas a gente volta tem a falar de controle, né? De um certo controle, e aí você traz um assunto, se eu quiser polemizar agora eu até poderia, né, mas eu vou deixar na superfície, porque eu vou deixar na superfície, não vou mergulhar muito, porque a gente não tá com muita liberdade de questionar, falar, ou poder se expressar, e numa série, assim, relatividade, parece que nós somos livres, e eu não sinto essa liberdade, né? Olha só, eu sou espírita, até os 18 anos eu fui católico, minha família é muito católica, enfim. Bom, eu fui catequista. Aí, dos 18 anos, com 18 anos eu ia na igreja, ouvia aqueles padres falando aquele negócio tudo, e eles não conseguiam me responder meus pontos de interrogação. Aí eu virei para o meu pai e falei assim, pai, eu vou ser espírita. Aí meu pai virou para mim e falou assim, então se você vai ser espírita, você vai lá e faça direito. Né? E aí eu tô 53 anos dentro da doutrina. E tu não é de origem alemã? Não, a gente estava falando dos alemães antes. Minha família é uma misturada danada, né? Porque eu tenho italiano, tem suíço, tem inglês. A miscigenação do Brasil, quando eu fiz uma árvore genealógica, eu vi Boechat, Machon, Pedretti, Lagden. Então, isso tudo está dentro do contexto da família, né? Mas porque agora teu pai disse, né? Vai lá fazer essa coisa de alemão. A minha família, eles vêm de Portugal, mas tem origem, de repente,
espanhola, porque Portugal, na realidade, todo mundo que vem de Portugal vem da Espanha. Veio da Espanha. Não, depois do Tratado de Tordesilhas ali, aquela... É outra história. É outra história. Eu tive lá na Espanha falaram para mim que o Brasil não foi descoberto por Portugal, foi descoberto pela Espanha. Sabia disso? Essa semana eu estava conversando com um pessoal aí e a gente entrou justamente nesse assunto, porque como eu tenho uma filha que é cidadã espanhola, a gente vai para lá e a gente conheceu a Espanha de cabo a rabo. Um dos meus livros, La Cueva, é baseado na Cueva de Altamira, que foi considerada a Capela Sistina do Paleolítico, né? Com as pinturas rupestres que tinham lá, de 18 mil anos atrás. E a gente tem pintura rupestre no Capivara aqui no Brasil de 25 mil anos. 25 mil anos, então. Né? E a gente não dá esse valor que... Não, esse dado, por si só, ele já faz questionar um monte de coisa, né? Então, aí quando, em 1482, 92, sei lá, quando Cristóvão Colombo vem descobrir a América, a rainha que tinha na Espanha, eles sustentavam muito a igreja, aquela coisa, eles precisavam sempre de dinheiro, então eles vêm para descobrir esse negócio. Aí Colombo vem, descobre aqui, quando ele volta, a rainha morre sem saber que ele tinha descoberto a América. E aí o rei vira e fala assim, não tem dinheiro para ir fazer as explorações que eles estão querendo fazer. Aí o rei de Portugal, era primo do rei da Espanha, vira e fala assim, é uma oportunidade. Aí o rei da Espanha chamou ele lá, vem cá, você sabe que nós já descobrimos aquilo tudo lá, né? Aí para eles não entrarem em guerra, eles faziam o Tratado de Tordesilhas, eu tive em Tordesilhas, lá na Espanha, faz o Tratado de Tordesilhas, e o Tratado de Tordesilhas era um negócio mais louco que tinha, porque eles dividiam quase que o mundo no meio, metade para o lado de cá da Espanha, outra metade para Portugal, eles não tinham noção do que tinha, né? E aí Cabral vai lá com aquela história que estava indo para o caminho das Índias, tem uma calmaria e vem plantar na costa do Brasil. A exploração aqui do Rio Grande do Sul, quando ela acontece, que o Dom João vem e põe o italiano, alemão, porque ele tinha medo justamente que os espanhóis viessem tomando o Brasil. E aí o rei da Espanha vira para o rei católico, para o rei de Portugal, e fala assim, nós já descobrimos o Brasil. Nós descobrimos, pulamos 8 mil quilômetros de costa. Porque estava muito fácil, eu acho, para eles, né? Então, para não dar essa briga toda, eles pegaram e fizeram isso daí. Então, lá na Espanha, eles falam para a gente que quem descobriu o Brasil foi a Espanha. Tanto é que nós tivemos, num momento da história, o mesmo rei, que era o rei da Espanha, era o rei de Portugal e era o rei do Brasil. O Brasil foi colocado numa posição muito superior, junto àquelas monarquias europeias, muito antes dos Estados Unidos ser alguma coisa. Sim. Né? Então, a gente vê como é que nós acabamos nos perdendo no tempo nessa coisa toda, né? Mas tem isso muita dá muito assunto também, né? Tem muito isso dá muito assunto e muito livro para escrever, né? Dá muito livro para escrever, tu vai pegando cada tema, haja canetaço ali, né? Eu, inclusive, agora na Feira do Livro de Gramado, o Ariel... já conversamos com o Ariel. O Ariel, ele vai fazer um negócio lá na feira e já me convocou para mim participar lá no palco com ele no palco. Legal. E aí eu vou, inclusive no palco, a gente vai estar, ele quer que eu conte uma história, que eu já fiz isso com ele em escolas aí, de uma parte do livro La Cueva. Bacana, contar. Eu vou contar uma história, né, daquilo que eu vivenciei lá na Cueva de Altamira, quando eu escrevi o La Cueva. Porque eu entrei na Cueva, né, a gente viu aquela coisa toda. Não, dá para ver a emoção que ele tem ao escrever, a contar sobre as próprias histórias, e isso já faz um trabalho diferenciado. Eu acho que porque aquele que escreve e não se emociona com o que está escrito, ou com o que publicou, não sente, né? Sim. Quando a gente sente, é outro momento. Eu, por exemplo, como espírita, médio, eu já participei de reunião de materialização, eu e minha esposa. E a gente se preparou uma semana para participar dessa reunião. Nós fomos convidados, eu era presidente desse grupo. Foi uma reunião que aconteceu no Norte Fluminense, lá em Itaperuna,
no Rio de Janeiro, e eles convidaram, a gente ficou uma semana sem comer carne, não podia fumar, não podia beber, o difícil era ter bons pensamentos, né, porque você tinha que manter os bons pensamentos. Sim, tu já tá proibido de fazer um monte de coisa e pensar em coisa boa. Cara, nós entramos num lugar e tinha um cara que ficava tocando uma música, né, sabe, totalmente escuro, você abriu o olho, parecia que você tá com o olho fechado, porque eles tapam tudo, porque todo o trabalho de materialização ele acontece com o ectoplasma. E o ectoplasma ele queima com a luz, essa luz ultravioleta ela acaba queimando. Então, eles tapam até os coisas de acender a luz. Que interessante. E aí, você está lá dentro, naquela escuridão total. Menino, quando o fenômeno começa a acontecer, em cima da cabeça da gente, parecia que vinha aquelas nuvens assim, aquilo relampejava de acender e você vê como eu estou te vendo aqui agora. Que incrível. E o espírito materializa. Ele fala, se você botar a mão nele, você sente pulsação e tudo. Então tinha assim, uns 40 e poucos vidros numa bancada, porque esse trabalho de materialização que eles fazem era para cura, eles ajudam num processo de cura lá. O espírito desmaterializava uma seiva lá na Amazônia, e materializava ela dentro dos vidros, aí uma seiva que ela vinha vermelha que parecia sangue, aquele negócio. E ela tinha um sabor amargo, porque a gente experimenta ela, né? E uns vidros de água que ficavam com cheiro de rosa, que eu guardei um vidro daquele 2 meses na gaveta para ver se ia sumir o cheiro, e não sumiu o cheiro, sabe? Então é impressionante. Vou te falar um negócio. Hoje eles não usam muito mais essa materialização. Por exemplo, tinha um centro lá no Rio, Frei Luiz, que usava muito trabalho de materialização. Hoje eles não usam mais porque é um consumo de energia muito grande do médium. Por exemplo, tem um médium que ele doava esse ectoplasma e ele desaparece da cabine. Sim, ele doa e desaparece da cabine. E aí, na hora de terminar a reunião, eles viram, diz ele, né, ele contando, que do outro lado viraram, não, você tem que voltar. Ele, não, mas aqui está muito bom, não, você tem que voltar. Aí forçaram ele voltar. Quando forçaram ele voltar para o corpo, ele tinha uma cicatriz na perna de uma mordida de cobra e materializaram ele sem a cicatriz. Aí ele voltou já com a plástica feita. Então, essa parte de campos de energia, de material, é um negócio... só quem está ali estudando, participando do negócio... Nós vamos ter um momento para falar sobre isso, mas não vai ser no podcast gravado para você, mas você vai ficar sabendo aqui pelo podcast onde vai acontecer isso, até porque tem uma das nossas apoiadoras aqui, que é a DVT, que trabalha com aromas, com energias, com a fitoterapia, e aí provavelmente vai ser lá na página dela que vai acontecer esse momento para falar justamente sobre isso, que é bem a área dela, e que cada vez mais é necessário a gente ter essas conversas para esclarecer dúvidas e até mesmo encontrar aqueles que partilham desse mesmo sentimento, né? Sim. Acho bem bacana. A Feira do Livro está se aproximando aqui em Gramado, está chegando, é um momento de a gente... E eu percebi durante um tempo que eu cresci indo em feiras do livro, para mim sempre foi muito gostoso, sebo, livro, cresci com muitos livros em casa, e nosso tema era resolvido pela Barça, né? Então ela ajudava a gente. Eu gostava de ir na biblioteca, pesquisar, fazer xerox, levar com a inteligência artificial, papel vegetal e passar mapa em cima, e fazer os trabalhinhos à mão. Hoje a inteligência artificial facilita um monte, mas ela te deixa mais, na minha opinião, mais ignorante, porque tu não tem absorção do conteúdo, né? Tu passa pelo conteúdo. Você imagina só, meu filho, ele é formado em computação, um mestrado, doutorado na Espanha, trabalha numa empresa, gerindo uma empresa de inteligência artificial, e ele fala o seguinte, né? A inteligência artificial, ela veio para auxiliar. Sim. Você não pode chegar e depositar tudo, porque ela erra também. Claro. Então, as coisas que ela faz, você também precisa corrigir. Mas é uma oportunidade muito grande de você enriquecer o teu conhecimento.
através dela. Porque antigamente a minha esposa falava, eu quando ia fazer um trabalho para a escola, eu ia lá para a biblioteca, pegava o livro com a folhinha, anotava, aquela coisa toda, fazia aquela pesquisa. Hoje você pede para a inteligência artificial, você tem uma biblioteca aqui dentro que tem informação do mundo inteiro. Ela te traz referência bibliográfica de tudo que é lugar. O que você perguntar para ela, ela vai pegar. E o que você tem que fazer é o seguinte, aquilo ali é uma informação, um conhecimento que você deve absorver, né? Você deve recapitular algumas coisas que você tem que, de repente, não era o correto. Então a gente tem que saber, tem que entender isso. É porque existe, né, algumas narrativas de que a gente vai ter mais para frente, daqui a pouco, a inteligência artificial mandando em tudo, fazendo tudo. Não tem como, né? Ela é abastecida por nós. Ela precisa, ela é uma biblioteca constante, em constante atualização, mas você não quer dizer que ela vai chegar e assumir tudo. Hoje os carros, tudo tem uma série de elementos de automação, né? Teve um salto tecnológico nos últimos, vamos dizer, 80 anos, não vou nem falar mais 50, porque a gente vai ficando velho, mas nos últimos 80 anos, e daqui para frente vai ser pior ainda. O que nós levamos 80 anos para ter de informação tecnológica, daqui a 10 anos vai ser um salto maior. Aos 10 anos atrás eu vi num documentário a função da absorção de informação pelo cérebro, né? Então que se lá pegasse no tempo egípcio, então uma criança, a pessoa vivia 40 anos, né? Então, nos primeiros... O pré-histórico, ele vivia em média 20 anos. 20 anos, né? Então, vamos por aí. Mas o que ele absorve durante todo esse tempo de vida, hoje a gente até os 7 anos já absorveu. Sim. Imagina que loucura. Se você pegar, eu, por exemplo, tenho 2 netas. Uma tem 5 anos e a outra tem 1 ano. Eu sempre falei o seguinte, é muito importante a base que a gente cria para os nossos filhos. Você tem filha, que é aquela gracinha lá que canta, que faz. Obrigada. Então a gente vê o seguinte, aquilo que a gente fornece como base para eles é que vai fazer com que lá para frente eles mostrem o resultado disso. Eu sempre falei para os meus filhos o seguinte, olha, se algum dia vocês forem pensar que a gente vai deixar uma opção de bem para vocês aí, vocês estão ferrados, vai ter um apartamentinho lá, um carro, vocês dividir para os 3 e olha lá. Mas eu vou dar um negócio para vocês que ninguém nunca vai tirar de vocês, que é a educação. Então, eu e a minha esposa, a gente era advogado, tinha um bom salário, mas a gente se ferrava de verde e amarelo para manter essa turma. Eu peguei os 3 na faculdade particular, que nós nunca falamos assim, não vai para federal não, porque a federal já estava aquela desorganização total e a gente prefere pagar. Então a gente pagou faculdade particular para os 3. Um no começo, um no meio, outro no final. Interessante, como é que tu disse? A gente se ferrou em verde e amarelo. Bom, isso dá um livro, né? Isso dá um título incrível para um livro. Eu tenho hora que eu solto umas expressões que são muito de lá. Eu lá na Espanha, quando eu conversava com os espanhóis, aí eles ficavam olhando pro meu pé, ficava assim, o que vocês estão olhando pro meu pé? Estou esperando passar a legenda. Para poder entender. Porque, pô, são coisas que a minha esposa fala assim, tem hora que você solta umas coisas que a pessoa não entende. Então, por exemplo, o bicho da goiaba, né? Quem vai muito para Brasília, eu ia muito para Brasília antigamente, quando eu era solteiro também, então vamos tirar uma reta, porque Brasília tem muita reta, né? Vamos tirar uma conclusão. Então, a gente acaba, às vezes, soltando sem perceber isso, né? Mas essa é o duríssimo do título de livro. Eu vou te cobrar um livro com esse título. A gente se ferrou em verde e amarelo. Então aí você fica pensando, a gente falava para eles, nós vamos te dar uma coisa que ninguém vai tirar de vocês, é a educação. Todos eles, são praticamente poliglotas, falam 3, 4 línguas, todos fizeram faculdades com mestrado, doutorado lá fora. A minha outra do meio, que mora na Espanha, fez marketing digital em Oxford. Enfim, a outra também fez a parte de comércio exterior.
estão maravilhosamente bem, cada um tocando sua vida, Sim. não depende de nada da gente, mas a gente se esforçou para que eles chegassem a esse Mas patamar. entregaram o caminho da independência, né? Então hoje, por exemplo, você encontra aí quantos jovens que a gente vê por aí, assim, parece com a cabeça vazia, você entra nessas universidades federais, aí você fica assustado. O que a gente vai ter de mão de obra profissional, inteligente daqui a alguns anos? A gente vai ter um vácuo por um período, porque eu acho que não existe mal que dure para sempre. Então eu acho que a gente vai ter um vácuo aí num determinado momento e que a gente vai ter que recompor isso, diferente do que a gente vê no exterior. A gente, como eu falei, a gente vai para fora, a gente vê como é que funciona a educação. Eu tenho livro meu na Espanha, tenho livro meu na França, tenho livro meu até no Japão. Então, uma pessoa lá no Japão pegar interessada para ler um livro meu, né, com certeza deve falar português, senão ele não ia ler, né? Mas é muito. Eu, por exemplo, da última vez que eu fui agora na Espanha, eles têm um negocinho que tinha até que em Gramado ali do lado do Senec, um negócio de livro. Então, lá na Espanha, em Logronho, por exemplo, nas praças, em diversos lugares, eles têm aquele negócio de troca de livro. Troca de livro. E o pessoal, tem um pessoal que é tipo a PAI aqui, que é quem vai lá, limpa, troca os livros, e aí você põe os livros lá, e é um negócio muito, mas muito interessante. Então a gente está perdendo a oportunidade de fazer muita coisa boa. A gente ainda consegue fazer algumas coisas em Gramado. Em Santa Maria tem um projeto muito legal também com móveis e coisas que tu não quer mais, que tu também pode ir lá e botar e doar, né? E aí tem o pessoal que faz manutenção e tal, e se coloca à disposição. A gente tem muito para aprender ainda, com certeza, né? Na realidade, nós somos um país muito jovem. Jovem. Né? A gente tem 500 e poucos anos de idade aí. Você pega Logronho, por exemplo, que é a capital de La Rioja, na Espanha, ela tem 150 mil habitantes e tem mais de 1000 anos de idade. É o dobro já. Né? Tinha um repórter da Globo aí que fazia um programa dos Estados Unidos, que ele, quando foi em Logronho, ele ficou admirado porque eles lavam o centro da cidade, lá aqueles lugares que eles lavam toda noite, lavam meio de vinho, passa a vassoura, jogar água. Ele ficou impressionado de ver isso numa culturas capital, diferentes, né? Então, é o que a gente fala, a gente tem que preservar muita coisa que a gente ainda tem aqui em Gramado, que a gente não encontra fora de Gramado, né? Tanto nessa parte cultural. Eu acho que isso daí cabe muito pela descendência que nós tivemos aqui do alemão, do italiano, do português, que já veio com uma ideia europeia, uma coisa. E eu acho que é importante, porque você acaba tendo um ponto latente em algum ponto nesse país que possa servir de exemplo. Você pega, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Serra, lá no Rio de Janeiro, tem um lugar lá que eles imitam tudo de Gramado. Eles fizeram a rua coberta lá, vão fazer um Natal Luz. Então é sinal de que... Está servindo de escola, né? Que a gente está servindo de exemplo alguma coisa. E eu acho que a gente tem que preservar. E o papel hoje da Agla dentro de Gramado? É muito interessante quando a gente fala da Agla, porque você pega, por exemplo, a Agla, uma das coisas que, como a gente tem uma quantidade de artistas muito grande aqui, às vezes a pessoa tem uma ideia, acha que a Agla, ela tem que fazer a cultura, tem que fazer o negócio, porque a gente fala assim, a gente está dentro do processo cultural da cidade, mas a Agla, ela não tem obrigação de... Quem faz cultura aqui em Gramado é o poder público e a Secretaria de Cultura. A gente está ali para apoiar, né, os artistas, auxiliar nessa parte cultural, de levar informação, né, de preservar a história da cidade, essa história cultural. Assim, por exemplo, a gente tem o Leonide, que faz parte da Agla, e é o presidente da parte de patrimônio histórico de Gramado. Então, a Agla, ela está dentro dessa engrenagem no sentido de fazer com que isso reverbere, que se mantenha, que mostre, né, para a história. E aproveitando justamente essas cabeças boas que a gente tem dentro da área tanto literária como artística, né? A gente tem pessoas com uma experiência, com
Não, e Eu ainda acho temos muito bem. duas pessoas dentro da água que praticamente construíram Gramado, né? Sim. A Iraci e o professor Romeu A Williams, dona Iraci, patrimônios de Gramado. a dona Iraci, ela está com 93 anos. Querida, no desfile ela E estava uma emocionadíssima. cabeça, que você chega perto dela e conversa com ela, ela relembra. Ela contou para mim, eu não sei se eu contei isso para vocês, que ela estava com 14 anos, em 1944, 45, alguma coisa assim, ali onde que é a igreja de São Pedro, centro de Gramado, ainda na Borges. Ela falou que no final da tarde as crianças tomavam banho, sentavam no meio-fio e ficava tudo brincando ali. E aí que apareceu um negócio ali, que vai ser 2 pratos assim, e ficou em cima da igreja, que era um disco voador. E ela conta isso, porque ela viu, e ele ficou até que de repente fez, saiu, e esse mesmo disco voador apareceu num outro lugar aqui no Rio Grande do Sul. Isso lá em 1940 e pouco. Então, são coisas que as pessoas às vezes não contam. Então, ela tem uma cabeça muito boa. E eu fiquei impressionada no dia que a gente se encontrou e eu falando, ela me perguntou como é que era a minha história da minha família, né? Aí eu falei que eu era casada com o Vitor, mas não. Da Oma! A dona Elvira, ela fazia os panos de prato, bordava os crochês. E a gente vendia na feira e veio fofocada a dona Elvira. Eu achei barato, ela veio me trazer realidades e coisas que eu não sabia da Oma, tem foto, né? Você precisa de ver, ela tem foto das não, coisas. Eu tô devendo uma visita para ela, pra gente fofocar mais. Ela chegou para mim agora, a gente conversando a respeito do último cinema, festival de cinema, né? Ela pegou e falou, eu peguei e falei, Iraci, eu tô precisando, que eu chamo ela de Iraci, né? E ela me chama seu Marco. Eu falei assim, você tem 93 anos, eu vou fazer 70. Aí eu conversando, eu peguei e falei, precisava de botar um negocinho lá na água a respeito do festival de cinema. Ela pegou e falou assim, eu vou te contar uma história. Eu tenho que ter uma foto aqui, eu vou procurar uma hora, do primeiro festival de cinema que teve em Gramado, que foi o primeiro e quase que foi o último. ela e a Mari também trazem cada história. O Romeu falou a mesma coisa, porque teve um filme que foi o filme que ganhou, e que teve uma atriz mexicana que desfilou pelada, nua, né? Em cima de um cavalo. Falou que o padre daqui de Gramado quase que morreu, que é as Carola que estava lá com os padres. Que foi o primeiro e quase que foi o último. Então, você vê uma pessoa com 93 anos, ela lembra dessas coisas, desses detalhes. Eu pergunto o nome, fulano de tal, fulano de tal. Ela sabe. Ela é parente de não sei o quê. Não, eu achei muito interessante, porque ela trouxe a dona Elvira. Sim, ela tinha ali depois, as filhas dela tinham um terreno ali atrás da São Pedro. Jesus, 90 ela contou um caso para mim, que tinha um hotel Bertolucci, que essa Bertolucci tudo parente, né? Inclusive é dela, ela é coupe, mas também tem ligação com os Bertolucci. Então que eles tinham um hotel ali no centro, ali perto da Borges, e que dava, acho que para São Pedro, não, para Garibaldi, e que na parte de trás do hotel tinha um cercadinho que ficava os porcos, e que esses porcos é que eles matavam depois e usavam lá dentro do para comer. E aí que um dia deixaram uma trava lá ela conta que deixaram uma trava aberta lá, que o porco entrou por dentro do hotel, mas que fez um arruacê lá, que eu vou te falar. Com aqueles clientes, com aquele negócio todo. E aí a gente... Garanto que essas pessoas têm história para contar e vêm para Gramado até hoje por causa daqueles porcos que fugiram. Eu tenho muita história que eu conheço de Gramado, que eu vi nos livros do Romeu contando algumas histórias, né? E por aí vai. E aí a gente vai entender, quando você começa a entrar nas histórias, você vai entender por que nós temos uma segurança como nós temos aqui em Gramado. Isso daí já vem lá de trás. Está lá na raiz de Gramado, nas histórias. E por aí vai. Eu vou te falar uma coisa. Nós que somos escritores, porque você também é escritora, e trabalhou bastante tempo nessa parte da cultura, a gente tem que aproveitar esses livros, essas coisas todas, para a gente levar para as pessoas. Disseminar isso. E para que as pessoas conheçam. Eu sempre falo o seguinte, uma cidade que não tem história é uma cidade sem cultura. É verdade. E a gente tem tanta história interessante, tem tanta coisa. E eu vou aproveitar justamente essa esfera toda que tu apresentaste para quem está nos acompanhando. Falaram recentemente que vai ter o Natal da Disney em Curitiba, né?
E aí o pessoal, agora no mesmo momento que Natal Luz em Gramado, como é que vai ficar Gramado? Eu disse, gente, Gramado não é Curitiba, Curitiba não é Gramado. Você vai na Ópera de Arame, sai de lá, não tem a energia que tem aqui em Gramado. Quando passa o pórtico, eu vou escrever um livro falando de quando passa o pórtico, você sente na pele a diferença que é. E não tem nada igual. No Gramado não precisa nem se preocupar, porque vai ter gente de Gramado que vai lá ver o espetáculo da Disney, porque a Disney é única, mas não interfere, uma coisa não tem ligação com a outra, né? São duas coisas muito diferentes. Nós temos algumas coisas muito interessantes. Eu já estive na Disney e vou te falar uma coisa, a gente tem às vezes alguns eventos aqui que são muito mais interessantes do que aqueles que passam lá na Disney. Olha só. Curitiba, a gente tinha os meninos que ficavam cantando lá eu acho que ainda tem, né? Eu não sei, esse eu não vi. Antigamente era do Bamerindo. Isso, não sei se tem mais. Da igreja? Não, acho que não tem mais. Mas eu fico pensando o seguinte, a gente tem uma porção de evento novo, uma porção de coisas novas chegando por aí. Essa minha amiga que é juíza, que mora lá no Rio, que fez faculdade comigo, eu viro para ela, vai ter um negócio novo. Ela diz, Marco, eu vou aí, mas não vou. Eu sempre deixo alguma coisa guardada para não voltar no ano que vem, porque no ano que vem tem sempre uma coisa nova, diferente. Olha só. Aí você pega, por exemplo, você vai lá no Guedes, né, aquele show, que é espetacular. Um show espetacular, eu já fui no Moulin Rouge, lá em Paris, já fui no... E não fica não fica nada atrás desse tipo. Então, para uma cidade desse tamanhozinho que nós somos aqui, com 45 mil pessoas, eu vou te falar uma coisa. Coisas incríveis para ver, porque também, se falar entrar no mundo latino, a gente entra ali no Portenho, e tem um tango fantástico, dançando por profissionais incríveis. Então... Agora ele foi até para o espaço, né, o Portenho, né? Então, né? Que acabaram com ele ali, mas independente disso, tem outros lugares, né? Mas a gente vai vendo assim que tem lugares mágicos para se viver momentos, que nem falaste no início lá, né? Você pega aquele que hoje quem funciona no lugar que ele funcionou. Do Curvatanturi. O Curvatanturi. Quantas pessoas que saíram dali que hoje fazem sucesso no exterior? Muitas. Tem aquele menino que cantava, que participava, que ele foi para os Estados Unidos. Sim, não é o Matheus, a gente falou dele ainda com o Pedro, tá fora do país, tá cantando. Então você tem, a gente tem um celeiro aqui que não é fácil. E quando eu estava no conselho, eu vejo que a gente ainda pode melhorar, né? Porque a gente vem numa carona do Natal Luz, que eu falo, que é uma carona muito gostosa. Eu me lembro de Joãozinho 30 palestrando, falando do quanto ele o Natal... Ele foi um dos caras aqui no Natal Luz, aqueles show Natal, trouxe assim, eu acho que, eu me lembro dele falando do encantamento que ele tinha pelas mãos da comunidade, fazerem os pinheiros, o Tanimbal Fest, ou mesmo contribuir com outras decorações, né, construindo figurinos, né, participando do encantamento dele em ver que a cidade por si só construir o Natal. Então, acho que isso tudo ajuda e quando as pessoas chegam aqui, elas levam um pouco disso energeticamente para a sua cidade. Você vê uma coisa aqui, a Agla, ela funciona lá na Sociedade Rica Gramadense, né? A sede da Agla funciona lá. Então você pega, por exemplo, o Rádio Rock Café. Eu conheço Rádio Rock Café Nova York, de Madrid, da Bélgica, de Paris. Eu conheço diversos rádio rock no mundo aí. E eu vou te dizer um negócio. Quando esse daqui foi ser aberto, né? Sim. Aí o dono da franquia virou para o pessoal e falou assim, vocês vão abrir um rádio rock em Gramado, a cidadezinha desse tamanhozinho. E a Gabi contou que foi quase um drama, porque os caras não queriam, sem aeroporto. Os caras faz lá em São Paulo, faz lá no Rio. Quer dizer, foi o maior lançamento de rádio rock do mundo. Eu lembro que foram mais de 5 mil pessoas. Da fila, eu fiquei um mês para poder conhecer o rádio rock daqui. E aí a Gabriela falando, né, que as inovações que foram feitas aqui no rádio rock, né, surtiram efeito nos rádio rock do mundo inteiro. Exato. Por exemplo, aqueles cover cantando, nenhum rádio rock não tem. Eu lembro que eu fui lá na Bélgica, por exemplo, em Bruxelas, era um trocinho pequenininho, umas músicas ali tocando na caixinha. Não tinha.
E virou. Você vê, ganhou e ficou em quarto lugar no sanduíche. Segundo, não foi? Segundo ou quarto? Lugar, por aí, mas ficou entre os 5, né? Ficou entre os 5 no mundo. Olha, eu e aí o pessoal, e aí o pessoal dos hard rock no mundo, o que eles estão fazendo? Estão imitando. Claro. Quer dizer, a gente acaba sendo um celeiro de informações a serem disseminadas. A Gabi numa grandeza, numa humildade, contando, né, o que motivou todo o momento de construção do hard rock. Então, quando a gente vê isso, ela ficou muito emocionada quando veio conversar comigo, porque aqui na Pousada Vista do Lago, onde era a sede da Casa da Juventude, abrigou muitas pessoas, famílias alemãs que vieram para cá, e ela foi escola e palco de férias de todo gramadense que vinha para cá passar suas férias, ter aquele momento de aprender a tricotar e fazer oficinas de crochê. E, bom, a Gabi tem histórias que depois que terminou o programa, eu dei muita risada envolvendo esse lugar, né? Então, ver momentos que a gente tem ainda uma sede como essa, que ainda recebe grupos de dança alemã de todos os lugares, né? E que é esse celeiro de artistas. Então, que as pessoas venham para cá e que conheçam todas essas Você facetas, vê né? aquele trabalho que teve agora há pouco tempo, que é feito com o pessoal do Rotary, né, e para o câncer, né? Isso, botaram 500 e poucas pessoas lá dentro da Recreio. Onde tem muita cidade grande que você faz esse tipo de coisa que... E não vai nem 10, 100 pessoas. E tem o seguinte, o pessoal que monta o negócio, cada um leva o pratinho, leva os talheres, leva tudo. Monta sua mesa, monta, né? Aquele negócio... Você numa cidade grande é muito complicado você fazer esse tipo de coisa. E aqui a gente consegue fazer. A gente consegue fazer. Mas hoje a cidade, ela também, por ser um aporte de grandes investimentos, então tu tem dinheiro, né, vertendo na cidade, isso faz com que ela consiga também entregar, mas não é só isso, né? Sim, não, porque às vezes tem dinheiro e não faz nada, né? Tem os outros lados. Tem os outros lados que a gente já comentou, inclusive, não é só o dinheiro. E aí isso que eu deixei para falar por último, não é só o quanto sobra, o quanto reinvestido em estrutura, mas sim quem é que está entregando para a cidade. Sim. Por isso o foco desse programa é tão bacana, que são aqueles fazedores de cultura, aqueles que estão vendo a cidade, aqueles que estão escrevendo sobre a cidade, que estão construindo ela todos os dias para que a cidade seja uma nova cidade a cada dia, né? Acho que esse que é bacana. Eu quero te agradecer. Esse momento aqui passa muito rápido o nosso tempo. Porque se a gente for conversar tudo, a gente vai ter que sentar num determinado lugar, tomar muito vinho. Mas vamos marcar essa conversa. E ficar aí muito tempo conversando, porque tem muita história, né? Tem. Eu vou conversar com o professor Romeu, e vai ser um programa curtíssimo, porque o professor Romeu é uma biblioteca ambulante. Eu adoro ele. É um apaixonado por Gramado. Você tem que convidar a Iraci para vir. A Iraci vai vir, eu vou lá na casa dela entrevistar ela lá, vou levar o estúdio para lá. Aliás, lá na Águila tem um monte de gente para você convidar. Tem, né? Tem. Eu estou esperando a Rita. Sebastião, já conversei com ele. O Alan tá só procurando data, porque ele tá meio ocupado. O Pepeu já veio. E ainda falta a Débora, que tá me devendo, já convidei. Mas o pessoal é muito, muito cheio de atividades. O pessoal muito, muito ocupado. Mas, Marco, satisfação recebê-lo. A porta está aberta. Qualquer outra ideia, qualquer outra pessoa que tu quiseres me indicar, por favor. Será muito bem-vindo. A gente fica satisfeito e contente pelo convite. Eu acho que é muito importante não só a gente colocar essas coisas, mas a gente reviver. Eu falo que todas as vezes que eu falo alguma coisa, eu converso com alguém a respeito de Gramado, eu na realidade estou revivendo aí mais de 40 anos que eu venho em Gramado, que eu conheço, que eu vivo aqui. E que tu escolheu Gramado. E que eu escolhi Gramado. E eu vou te falar um negócio, é aquilo que a minha esposa também sempre fala, né? A gente vive aqui porque a gente mora em Gramado. Porque talvez se eu estivesse morando em outro ponto do Brasil, eu não estaria aqui. Já que meus filhos estão tudo fora, né? Sim. Então eu não estaria aqui, mas a gente tem um apreço, tem um carinho, tem um amor muito grande por Gramado, embora a gente não tenha nascido aqui. Mas uma conexão inexplicável. O Romeu, ele fala o seguinte, que isso daí não importa se você não nasceu aqui, você é gramadense de qualquer jeito.
É verdade, mas eu acho que a cidade também escolhe as pessoas que ficam, porque não adianta a gente só decidir que vem para cá, né? Porque você pode vir, pode chegar aqui, pode começar a conviver, daqui a pouco não é mais para te ver várias pessoas sumindo, talvez seja aquele portal que leva a pessoa embora também. Nós ficamos por aqui com o Desgramado para você, siga, compartilhe nas redes sociais e daqui a pouquinho a gente tem mais episódios chegando com mais fazedores de cultura e apaixonados por Gramado, como o Marco, que não morava aqui, não nasceu aqui, mas escolheu Gramado para viver em Gramado. Te escolheu, Marco. Obrigada, até mais. Obrigado, um abraço para todos. Até mais.